Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos falar sobre balanço nutricional. Eu já mandei a aula no PowerPoint para vocês, gostaria que acompanhasse para a gente tirar as dúvidas a respeito desse aspecto que é muito importante. Balanço nutricional é uma forma, né, de determinarmos, né, a condição do animal para algum componente do alimento. Então, basicamente, todo animal, em um momento da sua vida, ou nesse momento da sua vida, pode estar em balanço positivo, negativo ou em equilíbrio em relação a algum nutriente desse alimento. E muitas vezes é importante ser estabelecido para que a gente saiba como proceder ou como o comportamento fisiológico desse animal em relação a esse nutriente. Isso pode direcionar o nutricionista de uma maneira bem prática, né, para a nutrição e alimentação desses animais. Primeira coisa, o que é balanço nutricional? Então, ele é a determinação da ingestão total de um determinado nutriente, ou um determinado componente do alimento, e a determinação da excreção total, quando o animal perde todas as formas de perdas desse nutriente. Então, a partir dessa constatação, dessa medida da ingestão e da excreção, eu vou estabelecer se o balanço é positivo quando o animal ingere mais do que gasta ou elimina. O balanço neutro quando isso é equilíbrio, é muito difícil ser obtido. E o balanço positivo quando ele ingere mais do que está eliminando ou está gastando. Existem basicamente dois tipos de balanço, né? O balanço da matéria e o balanço da energia. O balanço da matéria é feito com substâncias ou componentes do alimento que a gente pode medir ou pesar. Por exemplo, balanço do nitrogênio, balanço do cálcio, balanço do fósforo. A gente faz balanço da matéria. Basicamente, como é feito, como nós já vimos, né, as provas de digestibilidade. Eu tenho que controlar tudo que o animal ingeriu e tudo que o animal excretou. E o que é que ele pode ingerir, por exemplo, no elemento químico? Ele pode ingerir pela água, ele ingere pelo sal que ele come, ele ingere pela ração, ele ingere pelo volumoso, concentrado, etc. Todas as formas de ingestão, e devo controlar também todas as formas de excreção. Nesse caso, para os elementos químicos, controla-se então urina, né, os gases em algumas situações, as fezes, as descamações de pelo, tudo isso existe um protocolo que orienta e pode se determinar através disso. É importante porque você naquele momento, ou naquela situação da vida do animal, você determina como é que ele está em termos desse balanço desse elemento, se ele está em balanço positivo, negativo ou está em equilíbrio, e você então pode envidar atitudes, né, tomar decisões para contornar, amenizar ou resolver esse problema. Isso é muito importante. Um exemplo de balanço, nós fizemos balanço hídrico, né, com alguns alunos já, mostrando exatamente isso. No fundo, para você determinar as necessidades, né, de água para aquele animal durante um dia. Então fizemos um exemplo de balanço, não é balanço de matéria, o hídrico, lógico que é balanço de matéria, mas é específico, balanço hídrico, mas a ideia é a mesma. Muito bem, para alguns elementos o animal pode estar em balanço negativo, por exemplo, o cálcio. Logo depois da aparição, uma vaca sempre entra em balanço negativo por cálcio. É praticamente impossível. Ela tem reservas e ela pode utilizar durante um período esse cálcio acumulado nos ossos para continuar produzindo leite, mesmo não ingerindo a quantidade de cálcio necessária para a sua necessidade de produção. Mas ela, após esse período, ela inverte. Então, entra em balanço negativo e depois ela volta, balanço positivo, e ela repõe essas reservas. Isso é normal. Mas existem situações em que isso é importante, determinar, por exemplo, balanço de nitrogênio, uma forma de estabelecer as necessidades, né, se estão satisfeitas as necessidades, especialmente proteicas do animal, através do balanço de nitrogênio, nos dá uma ideia do metabolismo das proteínas, né, da situação proteica, da ingestão proteica desse animal, para que nós possamos, então, tomar posição em relação àquilo que desejamos no animal. Observe aí no slide que eu mando, slide número 4, vocês têm dois animais. É claro que
o que está à direita abaixo, está num balanço negativo a proteína, por exemplo, a nitrogênio, né? Então o animal está perdendo peso e se comprometendo tremendamente para a sua reprodução, a criação do seu filhote, produção, etc. Enquanto que o animal da parte superior está, com certeza, numa condição diferente. Esses experimentos, né, são muito importantes para nortear atitudes do nutricionista. O outro balanço que tem importância é o balanço da energia. O balanço da energia, ele determina a ingestão e a excreção de energia por um animal num momento. Isso é importante. Por quê? Porque enquanto que o balanço da matéria a gente mede ou pesa, você tem condição de identificar e quantificar, o balanço da energia ele é avaliado por parâmetros, né, medidas que às vezes não são comuns para a gente. Mas nós vamos ver isso aí um pouco mais, porque é muito importante essa visão, esse balanço energético para a nossa vida e a vida de qualquer animal. Por exemplo, como é que se mede a energia que o animal está ingerindo? Ora, a energia é tudo que pode produzir trabalho. Então, nesse momento, eu e você estamos gastando energia para fazer o que estamos fazendo, para viver. A vida depende dessa energia. E, no nosso caso, de onde é que obtemos essa energia? Do alimento que a gente come. Então, você agora, dependendo do teu momento, está usando a energia da última refeição ou da penúltima refeição. Essa energia, ou a energia acumulada, você está gastando. Então, eu ingeri, em determinado momento, energia. Mas como é que eu ingeri energia? Como é que eu sei? Eu ingeri energia através dos alimentos. Então, os alimentos contêm nutrientes e esses nutrientes carregam para dentro de nós, ou para dentro do animal, a energia que esse animal ou eu preciso. Como é que eu meço isso? É fácil. Então, observe aí esses conceitos. Primeiro, como é que eu meço a energia? A energia é uma medida física. Nós importamos da física e ela é definida como uma caloria, pequena caloria, a quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau 1 ml de água que está a 14 graus e meio até chegar a 15,5. Imagina, então 1 ml de água elevar 1 grau. É muito pouco calor. Então ela é praticamente pouco usada, apesar de definir na física, pouco usada. A gente usa mais a medida que é 1000 vezes maior, ou a quilocaloria, ou a caloria escrita com C maiúsculo. Então a grande caloria ou a quilocaloria, 1000 vezes maior do que a pequena caloria. E ela é definida com a quantidade de calor para elevar em 1 grau 1 litro ou 1000 ml de água de 14 para 15 graus. Essa é a mais utilizada. Então, todos nós vamos trabalhar em nutrição. Quando você observar a expressão, você precisa ingerir 2.000 quilocalorias por dia, está se referindo a essa caloria grande ou quilocaloria, 2.000 delas por dia. De onde é que você obtém? Dos alimentos. Então, nós vamos ver a sequência, como é que eu consigo avaliar, conhecendo o que estou ingerindo, quantas calorias eu estou ingerindo. Ou um animal está comendo determinado alimento, quantas calorias, quantas quilocalorias ele está ingerindo. E a partir daí, então, eu posso determinar se o balanço desse animal é positivo, é negativo ou neutro. Balanço positivo, ele está ingerindo mais do que está gastando. Então, essa energia é acumulada, a energia não se perde, ela vai fazer alguma coisa. No caso do nosso corpo, ela é acumulada como reserva, como gordura, ou de um animal qualquer. Se está perdendo, né, está ingerindo menos do que está gastando também, vai ser a volta. Eu vou desmobilizar, vou queimar essas energias guardadas, geralmente na forma de gordura, e vou usá-la para as atividades. E em equilíbrio é o esperado. Então não tem mistério, não tem milagre. Você ingerindo determinada quantidade de alimento diariamente e gastando energia com as suas atividades, no final do dia você vai ter um balanço. Se você vai engordar quando você ingeriu mais do que gastou. E você vai emagrecer quando você ingeriu menos do que gastou. Não pequenas variações de eficiência de uma pessoa, de um animal em relação ao outro, mas infelizmente não tem segredo. É isso. Né? É o equilíbrio entre gasto, ingestão e excreção. E a partir daí, então, eu tenho o resultado final. Observe aí os valores que são importantes para considerar dessa energia. E aí nós vamos, então, concluir falando a aplicação prática dessa visão para as nossas vidas ou para a vida de um animal. Então, lembra, a energia que você tem por dia disponível é a somatória da energia dos alimentos que você
comeu ou vai comer nesse dia. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço.